6h58. Esse recado é para você, mamãe. Você tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ou conhece alguém que tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ligue para Alfaprev 81 98751 0398. Você pode vir a receber até 4.000. Mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que esteja trabalhando atualmente. Quer saber mais sobre isso? Não deixe de ligar para Alfaprev 81 98751 0398. Esta empresa não presta serviços de advogado. Internet de qualidade com ultra velocidade você só encontra aqui. A rede Denet Telecom é tecnologia de ponta, proporcionando a você uma melhor conexão para navegar nas redes sociais, assistir aquele filme e compartilhar os melhores momentos. A rede Denet Telecom é autorizada pela Anatel. Internet de qualidade para você. Faça sol ou chuva, é você conectado. Rede Denet tem atendimento e manutenção com excelência. E rede fibra ótica é rede Denet Telecom. Contrate pelos números 99108-8231 ou 99204-4109. Rede Denet, conectando você ao mundo. E aí, ainda não escolheu a escola para o seu filho estudar? Faça uma visita e conheça uma das melhores estruturas de escolas particulares da cidade. Escola Dinâmica, há mais de 20 anos oferecendo educação de qualidade, com uma equipe de profissionais qualificada, salas climatizadas, ótimo espaço para recreação. E agora com espaço para educação infantil, o Dinâmica Kids, para crianças a partir de 1 ano, com opção de ensino integral. Aulas de inglês e espanhol, dança e música. Escola Dinâmica, infantil, fundamental e médio. Telefone 8137318340. Educando para a cidadania. Conectada com o futuro. Conectada com você. Demarlos Tecidos e Aviamentos, com grandes sortimentos em tecidos lisos e estampados, como microfibra, tactel, fio torcido e cotton, elásticos de microfibra para calcinhas, tules lisos e estampados, rendas largas e estreitas, além de grandes variedades em aviamentos para a sua confecção. Rua Olavo Bilac, 183, na Coab, fone 081-3731-0560. Demarlos Tecidos e Aviamentos, essa é a sua loja. O lugar perfeito para o seu lazer. Atenção Santa Cruz e região, o Centro Esportivo Pele Bronzeada agora está com 3 societies e 1 quadra. Vem para o Centro Esportivo Pele Bronzeada você também praticar esportes e saúde. Reserve o seu horário. Contato 993-740900. Centro Esportivo Pele Bronzeada, a melhor área de esportes e lazer da região. Centro Esportivo Pele Bronzeada. Começa agora, na Santa Cruz FM, o programa Hora da Notícia. Tudo do mundo policial que acontece em Santa Cruz e região. O cotidiano de nossa cidade, as reivindicações e reclamações do ouvinte e muito mais agora. No A Hora da Notícia. Leno Silva. Santa Cruz do Capibaribe, pontualmente 7 horas. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Bom dia, hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2020. Programa Hora da Notícia. Uma enxurrada de informações no seu rádio e nas redes sociais. Comigo, o companheiro Beto Melo, bom dia. Beto Melo. Bom dia, Leno. Bom dia, Júnior. Bom dia, internautas e ouvintes do programa Hora da Notícia. Eu quero agradecer a você que está ligado conosco através dos aplicativos Rádios.net, Rádios.com, Tanem Rádios, também através do nosso Facebook, Instagram e também YouTube. Hoje é dia 13, só lembrando aqui, Leno, dia 13, dia da abolição da escravatura, né? Isso. É celebrado no dia 13 de maio aqui no Brasil. Esta data
homenageia a Lei Áurea, sancionada no 13 de maio de 1888, a qual pôs fim à escravatura no nosso país. Quem assinou a lei de abolição da escravatura foi a Dona Isabel, princesa imperial do Brasil. Rua 13 de maio, muito conhecida aqui em Santa Cruz do Capibaribe, claro, homenagem ao dia da abolição da escravatura. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Muito bem, Júnior, que está nos botões eletrônicos. Hora da Notícia tem o apoio de Nenel da Shark. Preço baixo todo dia na Central de Feiras e Mercados, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, o melhor salgadinho da região. Rua Maria do Socorro, Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. O contato é o 9188-4343. Eu quero falar agora de um lugar que você pode comprar barato. O Atacadão do Boa Vistense Atacado, em 3 endereços aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Você encontra na rua Capitão Pedrosa e ao lado da igreja São Cristóvão, bem no centro de nossa cidade. Você também pode encontrar Atacadão do Boa Vistense Atacado, e você vai encontrar de certeza. Estamos localizados também na rua Maestro Alexandre, no bairro Nova Santa Cruz, além de Jataúba e Brejo da Madre de Deus. Daqui a pouquinho continua as ofertas do Atacadão do Boa Vistense Atacado, e eu destaco daqui a pouquinho no nosso programa A Hora da Notícia. Panificadora Bela Vista, pães quentinhos de manhã e à tarde, com certeza o melhor pão da cidade. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. WhatsApp é o 9150-6376. Oficina Mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Sam Mármores e Granitos, com especialidades em pias para cozinhas, banheiros e soleiras, e cozinhas para balcão para cozinhas americanas. Você encontra a Sam Mármores e Granitos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Avenida Bela Vista, 1560, na saída para Poço Fundo. Faça já o seu orçamento sem compromisso. Quitanda, aqui frutas e verduras, sua horta perto de você. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, a principal do São Miguel. Não confunda. Frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Você precisa conhecer essa escola. Avenida 22 de Abril, no Bela Vista. Hora da Notícia. Leno Silva. São 7 horas mais 4 minutos. Confira as manchetes do programa de hoje. Condutor de ambulância do SAMU perde controle, veículo capota e deixa enfermeiro e idosa suspeita da Covid mortos na Paraíba. Daqui a pouquinho, números da pandemia em Pernambuco. Homem atingido por disparos de arma de fogo em cidade do Cariri paraibano. A partir do próximo sábado, usar máscara passa a ser obrigatório em todo o estado de Pernambuco. Também no Cariri paraibano, o jovem não resiste e morre vítima de acidente na cidade de Sumé. Delivery Sulanca Caruaru realiza 420 entregas para estados do Nordeste. Condutor capota veículo e foge na estrada da Vila do Algodão, na zona rural de Taquaritinga do Norte. Mulher é denunciada por maus tratos animais em São Caetano. É confirmado no Brejo da Madre de Deus mais um caso da Covid-19. Desconhecido é encontrado morto na zona rural de Águas Belas. Empresas podem receber punição por quebra de contratos durante pandemia. Casal de idosos assassinado em Belém de Maria. Homem se machuca após atingir a cabeça em uma pedra durante mergulho, também em Taquaritinga do Norte. Corpo de agricultor é encontrado em avançado estado de decomposição em Senharó. Popular é detido com moto clonada após empiná-la em frente a uma viatura da GCM. Primos são executados a tiros enquanto dormiam em Vitória de Santo Antão. Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Também destaque daqui a pouco: adolescente apreendido com 120 papelotes de maconha e cocaína. Trazendo mais detalhes aqui dos destaques do programa de hoje. Crime brutal: homem mata a esposa grávida das 2 filhas
e comete suicídio. Homem morre afogado dentro de cisterna da própria casa em Riacho das Almas. Olha, daqui a pouquinho vamos trazer informações em relação aos números também da Covid-19 no estado de Pernambuco, como citou Leno, e destacar as mortes de ontem em todo o nosso país. Corpos são trocados em patos e mulher é enterrada no lugar de um homem. Polícia Militar apreende espingarda e munições em Lagedo. Ainda, polícia apreende espingarda que teria sido usada para matar cachorros no sítio Uri, em Salgueiro. Em Mirandiba, menor é apreendido após furtar botijão de gás. Você trouxe essa, mulher é encontrada morta em Toritama. Pronto, em destaque também daqui a pouco no nosso programa Hora da Notícia, que está apenas começando. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Confira comigo, são 7h mais 9. Beto, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bom, graças a Deus, né? Agora, o que preocupa é os números, né, da Covid em nosso país e também no estado de Pernambuco. Lamentável, mais de 800 mortes ontem confirmadas no Brasil. Então, o epicentro mundial é o nosso país hoje, viu? Lamentável. Abraçar aqui o João Rodrigues, abraçar o Antônio Clementino. Antônio Clementino está acompanhando a nossa live lá na cidade de Arapiraca. O Benilson também nos acompanhando, já deixando mensagem aqui no nosso WhatsApp, acompanhando o nosso programa na cidade de Camalaú, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, meu amigo Júnior Choril. Alô, Júnior, um abraço pra ti, cara. 7h10, então vamos que vamos com os números da pandemia em Pernambuco, que confirmou mais 70 mortes e 541 novos pacientes com o novo coronavírus ontem. Com isso, desde março, o estado contabilizou 14.309 confirmações e 1.157 mortes por Covid-19, isso segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Tais confirmações desta terça-feira, 276 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 265 são casos mais leves. Ontem confirmadas, Beto, mais 70 mortes em Pernambuco. Outro caso que requer muito cuidado, essa situação de Pernambuco. É demais.
Mesmo o governador Paulo Câmara admitindo que já foi implantados no mais de 270 leitos de UTIs no interior do estado de Pernambuco e que ainda será, claro, colocados em pé mais alguns hospitais de campanha e mais leitos também de UTIs, a situação é complicada. Claro, não queremos que as pessoas sejam realmente atendidas nesses leitos, que passem, e era bom que a pausa, o ponto final, fosse dado aqui em relação à Covid, mas é complicado, os números ainda são altos. Pernambuco passando por uma situação complicadíssima e tem que se ter muito cuidado. A prevenção, sempre temos falado aqui, é a maior parte, a nossa parte que podemos fazer durante o dia, mas temos que ter cuidado porque não sabemos para onde seremos levados realmente se formos infectados. Ontem, até acompanhando ontem, Leno, só me permita rapidinho, só um minutinho aqui, escutando o William Feitosa ontem. Sim. O William passou por momentos difíceis, rapaz. Complicados. Imagino a situação que passou aquele rapaz, aquele jovem, que chegou a ser levado para o hospital de campanha aqui em Santa Cruz, depois recebeu. Ele estava entre aqueles números de infectados aqui em Santa Cruz, depois que foi passado realmente o nome do mesmo, e ele foi a público falar a situação que passou, complicadíssimo. Não é apenas a gripe, a febre e a dor de cabeça não, viu? Tem outros sintomas que os médicos estão descobrindo e também que o William passou por essa situação difícil aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Jataúba, se não me falha a memória, se não estiver equivocado, não teve caso, nenhum caso novo, né? Ontem não teve os números de Jataúba, parece que ficou estável. Nos 19. Nos 19 casos. Nos 19 casos. Eu não tenho mais informação. Abraço, Alberto Barbosa, lá em Jataúba. Muita gente parece que não entendeu a importância do uso da máscara. Muita gente parece que não deu a menor importância ao uso da máscara para combater o contágio pelo novo coronavírus, que já matou milhares de pessoas no Brasil. Por isso, a partir do próximo sábado, viu, Beto e ouvinte, o uso de máscara passará a ser obrigatório em todo o estado de Pernambuco. Antes, o uso da máscara era apenas recomendado, era uma recomendação. Use a máscara. Agora é obrigatório e quem for visto caminhando ou trafegando pelas ruas sem o item de segurança será orientado pelas autoridades sanitárias e de segurança a voltar para casa. No texto não há previsão de multa ou punições caso as pessoas sejam flagradas sem máscara, mas a recomendação é essa. Mas eu entendo dessa forma: encontra o Leno Silva na rua sem a máscara, aí diz: olha, você vai para casa e para sair à rua você tem que estar com a máscara. Aí eu dou o drible, por exemplo, e ou não vou para casa, ou então o pessoal vai me encontrar novamente na rua sem a máscara. Então eu acredito que nesse caso, viu, Beto? Nesse caso, a pessoa deverá responder por alguma coisa. Deverá ser levado à delegacia. Eu acredito que seja dessa forma. Eu posso orientar o Júnior, orientar alguém, né? Alguém da barreira sanitária e dizer: olha, vá para casa porque o senhor ou a senhora está sem máscara. Aí eu não quero obedecer. É claro que eu vou ser chamado a atenção e vou ser levado, né, pelo menos à delegacia para perder um pouquinho de tempo lá e levar uns, como dizia Dona Severina, uns carões. Agora é interessante, eu não quero que chegue como eu posso dizer, tentar burlar ali a autoridade ou mesmo cair num desacato, porque muito desses casos aí que vão serem chamados a atenção pela Polícia Militar, pelas guardas civis municipais, entre outras autoridades em segurança, acaba caindo no desacato, né? Porque sabe-se que não só no estado de Pernambuco, como o Leno destacou agora, como em todo o país, até os estados que flexibilizaram a andança das pessoas pelas ruas e em comércios,
Vale destacar que são obrigados a usar a máscara. Isso é exemplo o estado de Santa Catarina, entre outros estados. Então, tem que realmente usar a máscara. E o estado de Pernambuco está arrochando aí realmente para os pernambucanos para que esse mal maior não aumente tanto como já tem aumentado no dia a dia no nosso estado. Eu vi uma matéria, não tenho detalhes, mas alguém aqui em Santa Cruz, parece que 2 mulheres foram levadas Eu não queria nem comentar isso, cara. A delegacia por desacato, né? Sim. E não querer usar de forma alguma a máscara. Com certeza. Para entrar em algum determinado, talvez, né? Eu não vi a matéria no completo, mas talvez para não querendo entrar em algum estabelecimento usando a máscara, e essas pessoas foram abordadas e solicitando que usasse a máscara e maltrataram, denegreram a imagem de autoridades, de funcionário público que estão nessa incumbência, né? Não sei também se foi na Central de Feiras e Mercados. Sim, sim. E fica ali também, né? Exigindo, inclusive, quando chega... Já tem pessoas ali. Tem uma pessoa lá, tem receber. Pessoas na entrada, inclusive colocando o álcool em gel na mãozinha para você fazer higienização. E eu não sei onde foi, na verdade. Eu não sei onde foi, mas que a história é que 2 mulheres foram levadas à delegacia por desacato a essas pessoas, né? E como você falou, eu fui na Central de Feiras no último domingo e logo na entrada tem pessoas mesmo da Secretaria, eu acho, de Saúde ali, fazendo aquela higienização das mãos das pessoas. É importante que você lave as suas mãos quando for entrar, e realmente quando você for fazer as compras lá dentro, você pegar em cédulas, pegar em dinheiro, em moedas, no momento que você sair, peça também para que você possa lavar, porque você vai pegar na bolsa as suas frutas, verduras, enfim, e vai contaminar ali. Então é importante que você também faça a lavagem das mãos na saída. Com certeza. Ontem mesmo eu fui no supermercado à noite aqui e tá uma placa bem grande lá, antes de entrar: lavem as mãos, para que possa haver a higienização. Você chega no banco, tem o álcool, né? Tem o álcool em gel para você higienizar. Sim. Então, você vai ao supermercado, tem também. Se você for em outro segmento também, em outro estabelecimento, tem. Então, qual o problema de você chegar e passar o álcool em suas mãos? Não é nada demais. E na saída você colocar novamente, não tem problema nenhum. E é bom também ter um frasquinho em casa, como se diz, né? Para você pegar o frasco e utilizar o seu conteúdo em benefício próprio e da sua própria família. Você já tinha se sentido tão tendo esses cuidados com pessoas tendo com você no dia a dia? Porque as pessoas estão preocupadas conosco, né? Agora, é um cuidado tão grande incrível com as pessoas. Que eu tenho observado é que as pessoas ainda levam pelo lado... Você acredita que uma situação dessa leva para o lado político? E já virou política mesmo, né? Não, eu estou dizendo de pessoas comuns, como eu, como você, tá entendendo? Aí, porque os municípios, não estou falando especificamente de Santa Cruz não, que não é uma coisa de Santa Cruz, é uma coisa mundial. Isso acontece em todas as cidades, não é? As barreiras sanitárias, as determinações, as medidas, os decretos já atendem, já vem de cima para baixo, como se diz, da Organização Mundial da Saúde, né, da União, do próprio Estado, e os municípios são obrigados a cumprirem, isso sendo fiscalizados, os municípios, pela promotoria pública, né, fazer valer esse decreto. Se as prefeituras relaxarem, serão responsabilizadas. E o respeito que se tinha pela OMS, me parece que foi quebrado um pouquinho isso ali, né? Porque as pessoas deixaram de acreditar realmente que a OMS está certa. E parece que o Mandetta estava certo. Quando ele disse que o pico ia ser em maio para junho, o ex-ministro da Saúde saiu, mas deixou bem claro do que ia acontecer em nosso país. 7h20, Leno. 7h20, abraçando aqui o Antônio Clementino, o Pedro Negrão e também o Maciel Pinheiro. Ótimo dia, que Deus nos abençoe. Ivo Alves também está nos assistindo. Maria Sueli está lá na cidade de Betânia,
no sertão de Pernambuco. Mas vamos falar dos nossos colaboradores. Eu começo falando da Quitanda, aqui frutas e verduras, sua horta perto de você. Frutas, verduras, gêneros alimentícios e queijos. Tem charque, tem picolé, tem sorvete, tem utilidades para a sua cozinha. Então, na verdade, é a quitanda mais completa da cidade. Não tem outra igual. E sem contar que essas frutas, você vai ter sempre as novinhas. Porque fruta murcha você não vai encontrar de forma alguma lá na Quitanda aqui Frutas e Verduras, na Avenida Pedro Hipólito da Rocha, número 709, que é justamente a principal do São Miguel. Então não tem como você errar. Também conosco Nenel da Charque, preço baixo todo dia, tudo em estivas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Quando você quiser charque boa, viu, Júnior Lino? É lá em Nenel, tradição de bom atendimento. Então, nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Lembrando, né, Beto, que a Central de Feiras e Mercados abre no sábado, no domingo e na segunda-feira, nesse período, nesse tempo de pandemia. Eu quero falar para você, dona de casa e chefe de família. Olha, lugar de se comprar barato aqui em Santa Cruz do Capibaribe é o Atacadão do Boa Vistense Atacado. Continua as ofertas de carne bovina fraldinha o quilo, R$15,99. Peito de frango congelado o quilo, R$6,99. Feijão carioca super grão, 1 quilo, R$6,49. Além de limpa casa perfuma ou perfume, pague 900 gramas e leva 1 litro para casa por apenas R$4,99. 3 endereços aqui em Santa Cruz do Capibaribe, em Jataúba, em Brejo da Madre de Deus. Lugar de se comprar barato é no Atacadão do Boa Vistense Atacado. Panificadora Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijo. Tem queijo coalho, queijo manteiga, tem frios, estivas, materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. É lá que você vai encontrar o pãozinho quentinho logo cedinho da manhã e o pãozinho quentinho, crocante e gostosinho para o seu café, para o seu lanche da tarde, para o seu chá. Tá certo? Então, o melhor pão da cidade você encontra na Panificadora Bela Vista. O WhatsApp é o 9150-6376. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. Agora, para dar mais sofisticação à sua empresa, você que está construindo, está reformando o seu escritório, o lugar certo é a Sam Mármores e Granitos, Avenida Bela Vista, 1560, bem na saída para Poço Fundo. Faça já o seu orçamento sem compromisso. Vá até a Sam Mármores e Granitos, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vem comigo, são 7h mais 24 minutos. Na última segunda-feira foi realizada a segunda semana de entrega de mercadorias através do Delivery Sulanca em Caruaru. A ação teve início às 5h e foi até às 5 da tarde no estacionamento do Polo, lá em Caruaru, Pernambuco. Ao todo foram realizadas 420 entregas e 18 veículos, entre ônibus, vans e carros de passeio, buscaram as mercadorias. As entregas são destinadas aos estados do Nordeste. De acordo com a Prefeitura, essa semana a equipe de fiscalização foi triplicada, o que garantiu uma espera menor, sem engarrafamentos ou espera. A segunda edição trouxe à cidade de Caruaru mais compradores quando comparado com a semana anterior e garantiu a oportunidade de comercialização dos nossos sulanqueiros, disse o secretário de Serviços Públicos, Ítalo Farias. O cadastro para participar do Delivery Sulanca Caruaru é realizado através do site e as entregas que acontecem exclusivamente nas segundas-feiras no estacionamento do Polo Caruaru. Aqui em Santa Cruz não foi diferente, né, Beto? Movimento grande. A movimentação de pessoas entregando, enviando, no caso, mercadorias, tanto na área externa do Moda Center Santa Cruz, como também
do Calçadão Miguel Arraes. São 7h26, 7h26. Vamos rapidamente ao nosso bloco de apoiadores. Daqui a pouco a gente volta destacando: mulher é denunciada por maus tratos a animais em São Caetano. Também na volta, jovem assassinado aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O programa Hora da Notícia volta já. Centro Educacional Ludos, a única escola da cidade com princípios cristãos na proposta pedagógica. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Conheça nossas instalações. Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. JCL Casa e Construção. Você conhece e sabe a diferença. Vai construir? Vai reformar? Compre tudo lá, com preços e condições de pagamentos especiais. No primeiro andar, você vai encontrar uma grande variedade em utilidades domésticas, presentes para todas as ocasiões. Inclusive, uma seção completíssima só de presentes para a criançada. Vale a pena conferir. JCL Casa e Construção, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. Telefone 3731-2966. Em Caruaru, Nova Caruaru, Avenida Transatlântico, número 13. O telefone é o 3719-3290. Horário diferenciado nos finais de semana. Sábado, das 8 às 16. E no domingo, das 8 às 13 horas. Aqui frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Gêneros alimentícios e utilidades para o seu lar. Queijos de primeiríssima qualidade, charque e calabresa. Aqui frutas e verduras, atendimento nota 1000. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, no São Miguel. Banana, manga, caju, acerola, jaca, coco verde, melancia, coentro, pimentão, cebola, alho, salsinha, alface, beterraba, cenoura. O que eu esqueci de dizer tem. O que você quer também tem. Aqui frutas e verduras, na principal do São Miguel, número 709. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Confira, são 7h28, 7h28. Os bastidores de rádio é show, né? Primeiro não tem imagem não, mas as pessoas acompanham hoje em casa. Quem está nos acompanhando pela live vê a alegria do Beto, né? Uma sorridente. E para quem tem conhecimento em leitura labial, se falarmos alguma coisa aqui de mal, meu amigo. Ainda bem que não se fala de mal de ninguém, né? Com certeza, Deus me livre. Tem que pegar uma câmera que seja mais... Temos que fazer como jogadores de futebol, mais abrangente, né? Aqui da área, para ver a carinha do Júnior também, né? Com certeza. E toda hora ele tá com expressão facial ali que eu vou te dizer, viu? E podemos fazer como jogador de futebol, né? Colocar a mão na boca. Pode ser que ele fale ali do árbitro, de assim, alguém. Com certeza. Leandro, deixa eu trazer essa informação aqui, que na tarde de ontem, um jovem que foi baleado no loteamento Gavião, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, acabou falecendo após ser socorrido por populares e conduzido para a UPA, a unidade de pronto atendimento 24 horas aqui do nosso município. A vítima identificada como sendo Pedro Henrique Barbosa da Silva, de 17 anos, que foi atingido por disparo de arma de fogo. Segundo populares, ele já teve passagens pela polícia e recentemente teria saído da FUNASE. Só destacando que a vítima estava entrando sentada em frente à sua casa, que mora, quando chegaram dois desconhecidos em uma moto pedindo um cigarro. Porém, no momento em que o mesmo se levantou, um dos indivíduos sacou de um revólver e começou a atirar. Segundo Pedro, teria corrido, mas atingido na altura da cabeça e caiu na calçada de sua residência. Agora, 17 anos de idade. Daqui a pouquinho eu acho que ele vai trazer aquela informação sobre Belém de Maria, daqueles dois idosos que foram assassinados. Idosos. Aqui eu estou falando de uma criança, né, quase, um adolescente. O que é que esse garoto fazia no dia a dia? Até os 18 anos, aqui no nosso país, é tido como adolescente, viu? Com certeza. Aí eu pergunto, mãe, o que é que esse adolescente fazia durante o dia para que pudesse acontecer isso? Nada fica de graça, né, Leno? É lamentável. Quem está nos acompanhando, Beto, através da live, está vendo a foto desse garoto, que poderia muito bem estar na lida do dia a dia, ajudando a mãe.
Sim. Ajudando a mãe, ajudando a família, né? Se preparando para o futuro, né? Estudando ou trabalhando e seguindo uma vida normal, segura e feliz, né? Mas infelizmente, como digo sempre, são escolhas, né? A gente escolhe bom e a gente escolhe ruim. Se você acha que é melhor andar assombrado na rua com medo de polícia, ou é melhor você andar tranquilamente, passar por uma blitz, ser abordado e não encontrar nada, absolutamente nada com você, liberar e você partir para casa tranquilo e ainda agradecido por ter sido abordado, porque eu entendo dessa forma, quando alguém é abordado, quando eu sou abordado, né, por uma blitz da polícia, que seja da guarda, eu particularmente agradeço, né, porque eu estou vendo que o Estado, o município está cumprindo com suas obrigações de manter a ordem, né, em busca de melhorar a segurança do Estado, da cidade, enfim. Eu me sinto seguro. Mas, infelizmente, muita gente não pensa dessa forma. Agora, uma idade, pouca idade, né, 17 anos, mas surpresa para mim, para Júnior, para Leno, mas para o próprio, que acabou falecendo de vez, recebia ameaças, e para a própria mãe, para os pais, para os próximos, que sabia que ele já tinha passagem pela FUNASA, a qualquer momento poderia acontecer algo inesperado, o que realmente aconteceu na tarde de ontem no Gavião 1, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E o quanto não faz sofrer a mãe e toda a família, né? Agora vai dizer que a mãe... Faz sofrer. Tem pessoas que dizem que a mãe descansou. Descansou nada. Acho que o sofrimento da mãe começou agora, porque a batalha que foi dessa mãe, eu acredito, para tirar esse rapaz. Lógico, e a mãe sempre na expectativa, né, e na esperança que vai melhorar, naquela conversa. Meu filho, não faça isso, mude de vida. E sempre esperando, porque muitas vezes eles próprios dão aquela esperança à mãe, né? Momento de angústia, momento de tristeza, diz: eu vou sair dessa. Às vezes não consegue, viu, jovem? A gente fala diretamente para você, que entra no momento de emoção, numa festa, na euforia, com os amigos, às vezes começando a tomar as biritinhas, alguém chega e te oferece uma pituca de maconha, não é? Um cheiro num pozinho de cocaína, não sei como é que o crack, como é que usa, Beto, o queimando o crack, cachimbo, meu amigo, e sentindo inalando aquela fumaça, né? Aquela fumaça forte, a borra da cocaína, tóxica, e que aquilo fica realmente impregnado para sempre, porque a marca fica, né? A marca fica fácil por demais para entrar. Você pensa que entra numa brincadeira e usa quando quiser. Não, depois que você entra, o cérebro precisa de mais e mais. Aí você, meu querido, minha querida, vai fazer sofrer quem mais você ama, que é a sua mamãe, mas tem o seu papai, tem seus irmãos, tem a família e os amigos que gostam de você. Então fuja disso. E para fechar esse assunto, quantos homicídios, crimes de mortes nós acompanhamos aqui em Santa Cruz, independentemente da idade, e pessoas de estarem naquele local ali, às vezes conhecer a vítima e ficar um pouco restrita de falar que conhecia, e a mãe chegar no desespero e dizer: meu filho, eita, dói. Nós, como seres humanos, claro que trabalhamos nesse mundo policial, já acompanhei mas muito, dói. A mãe, independentemente do que ele fez, ficar chorando por dentro também, com certeza, né? Como se diz, sentindo aquela tristeza. Com e é claro que nada se compara à tristeza da mãe, ao sofrimento da mãe, nada se compara. 7h35. 7h35. Uma mulher de 26 anos foi denunciada por maus tratos a animais em uma casa supostamente abandonada no centro de São Caetano. De acordo com a Polícia Militar, o coordenador de uma fundação protetora de animais fez a denúncia. Os policiais foram até o local e encontraram a dona de casa, que não mora mais na residência. A mulher disse que alimenta o cão e um jabuti uma vez por dia. Ao entrar na casa, foi comprovada a falta de higiene e falta de alimentação dos bichos. A suspeita e o homem
que fez a denúncia foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim. A mulher foi responsabilizada com termo circunstanciado de ocorrência. Para que pegar um bicho para criar se você não tem condição? Eu não quero na minha casa. E às vezes tem condição. Eu não quero. Tem a condição de alimentar, agora não de cuidar e ter amor pelo animal. Viu? Eu não quero por quê? Porque o cuidado que você tem que ter com um animalzinho que você disse que é animal de estimação, é muito maior se brincar do que o cuidado que você tem com um filho, com uma pessoa de casa, porque eles sabem se cuidar. E o bicho necessita do seu cuidado 24 horas, a vida inteira. Se você não botar a ração, ele não come. Se você não colocar água, né? Ele não bebe, ele não vai aplacar a sua sede. Se você não der o banho, se você não cuidar, o bicho não tem como se cuidar sozinho. Gente tem, é diferente. Então, vai cuidar do bicho, cuide pra valer. Com todo o amor, com toda a dedicação, com todo o cuidado necessário. E já há ONGs em alguns estados que estão usando drones, viu? Sobrevoando muros cercados de casas para saber de animais sofrendo ali. Você às vezes pode até pagar pelos maus tratos. Nessa terça-feira foi confirmado mais um caso de uma pessoa que contraiu a Covid-19. Você queria finalizar a matéria? Quer comentar algo a mais ainda sobre os animais? Não, senhor, fica à vontade. Isso se trata de uma cidade do Brejo da Madre de Deus, aqui no agreste do estado de Pernambuco, sendo que o novo caso se refere-se a um homem de 49 anos, assintomático. Esse aqui é que é perigoso. Eu não estou falando ele não tenha alta periculosidade, eu estou dizendo perigoso, porque ele é assintomático, não demonstra os sintomas. O mesmo reside na sede do município. Segundo informações da Secretaria de Saúde, o paciente ficará na sua residência, sendo monitorado pelos profissionais de saúde. Com este, sobe para 9 o número de casos confirmados da Covid no Brejo da Madre de Deus, sendo 8 casos só na cidade. Perigoso, viu? Ele é assintomático. Por demais. 7h38. 7h38. Eu quero falar agora do Paraíso das Coxinhas. Salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento. Então, seja qual for a ocasião, a melhor escolha certamente é Paraíso das Coxinhas, que aceita todos os cartões. Você pode ligar 9188-4343, fazer sua encomenda. Se não for muita coisa, então já tem a pronta entrega. Fácil por demais. Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Anote aí, para não esquecer, é o 9188-4343, Paraíso das Coxinhas. No Atacadão do Boa Vistense Atacado, você encontra super ofertas. Achocolatado Pó Nescau, pague 800 gramas, leve 900 gramas para casa por apenas R$12,59. Farinha Lacta Nestlé, tradicional, 210 gramas. No Atacadão do Boa Vistense Atacado, você encontra por apenas R$4,45. Essas e outras ofertas você encontra no Atacadão do Boa Vistense Atacado, em 3 endereços, em Santa Cruz do Capibaribe, também em Jataúba e Brejo da Madre de Deus. Oficina Mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Peças, serviços e acessórios para o seu veículo. Então faça a revisão periódica no seu carro, não espere ele quebrar, mas qualquer sinal de defeito você já sabe. Oficina Mecânica Alto Trevo está funcionando normalmente. É do amigo Eronildo, você conhece, você confia. É na entrada da cidade. Falando na entrada da cidade, bem na chegada de Poço Fundo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista, 1560, você encontra a Sam Mármores e Granitos, com especialidades em pias para cozinhas e banheiros, além de soleiras e balcão para cozinhas americanas. Faça já o seu orçamento sem compromisso, verdade, com compromisso não, sem compromisso, na Sam Mármores e Granitos. 7h40. Se o fato aconteceu, está na hora da notícia. Leno Silva. Abraçando aqui a Valdênia Gomes e também o André Ferreira, fortíssimo abraço. Falar em André Ferreira, me lembrei de Edivaldo Ferreira, forte abraço, meu querido, que é o Silva, meu compadre, meu irmão, meu amigo,
Fernando Lagosta, com toda a trupe. Alô, Lagosta. Lagosta. Figuraça. 7h41. O corpo de um homem foi encontrado na zona rural de Águas Belas. A morte foi registrada no distrito Curral Novo. Segundo informações, o homem não possuía nenhum documento de identificação e o seu corpo não apresentava nenhum sinal aparente de agressão. Moradores do local informaram que ele não morava por ali, ninguém o conhecia. O corpo foi encaminhado ao IML de Caruaru para que exames informem a causa da morte. A polícia registrou a ocorrência como morte a esclarecer. Na tarde dessa terça-feira, um capotamento foi registrado na estrada da Vila do Algodão, na zona rural de Taquaritinga do Norte. Só destacando aqui a situação, segundo informações repassadas, é que uma pessoa que estava no sentido Santa Cruz do Capibaribe, Vila do Algodão, quando percebeu ou perdeu o controle do veículo Fiat Palio de cor prata, o mesmo acabou torando uma cerca de arame farpado e capotou dentro de uma fazenda. O condutor do veículo fugiu do local tomando o destino ignorado. Policiais do 24º Batalhão estiveram no local e encontraram no interior do veículo um cigarro de maconha, uma caixa de fósforo, dentre outros objetos. Foi realizada uma consulta na placa do veículo, porém não constatou nenhuma restrição de roubos ou de roubo e furto. Por que esse rapaz fugiu? Por conta do cigarro só, foi? Não sabe. Não foi encontrado arma. O carro estava quente. Não entendi. Eu também não. Essa eu não entendi, não. Você falou em maconha aí. Tem um estudo, né, sobre a maconha para ver se combate o Covid. A Covid-19. Com certeza a maconha, a cannabis é medicinal. Eu tenho falado isso por diversas vezes aqui. Eu não tenho. Um casal foi executado a tiros em Belém de Maria, no Agreste de Pernambuco, distante 150 quilômetros do Recife. São pouquíssimas as informações sobre esse caso. As vítimas foram identificadas pelos vulgos de Vera e Neném. Os dois eram aposentados. Os corpos foram encaminhados ao IML após levantamento cadavérico do Instituto de Criminalística. 7h43, faturamos. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa informação aqui, Leno, que a ambulância capota e deixa enfermeiro e idosa suspeita da Covid mortos no estado da Paraíba. Isso mesmo. Em destaque também, corpo de agricultora encontrado em avançado estado de decomposição em Senharó. E primos são executados a tiros enquanto dormiam em Vitória de Santo Antão. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade. Frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva.
São 7h45, hora certa aí pro amigo Elton Melo que está assistindo a nossa live. Sim, Beto, eu quero até deixar já chamar a atenção dos nossos ouvintes que a partir de segunda-feira, aqui às 5 da tarde, estaremos com o programa Papo Democrático. Um grupinho de amigos estarão aqui falando de política. Você estará também no comando? Estaremos. Papo Democrático. Papo Democrático. Legal, nome interessante para programa de rádio. Um acidente das 17 às 18, é? Das 5 das 17 às 18. Isso mesmo. Um acidente envolvendo uma ambulância do SAMU deixou uma... Você riu por quê agora? Eu vou acompanhar o programa, eu gosto de programa de rádio e acompanhar os colegas. Muito bem. Eu gosto. Olha, um acidente envolvendo uma ambulância do SAMU deixou uma idosa de 91 anos com suspeita da Covid e um enfermeiro mortos na madrugada desta terça-feira em Santa Rita, na Grande João Pessoa, na BR-230. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a ambulância caiu em uma ribanceira perto do Hospital Metropolitano. A ambulância do SAMU era uma unidade de suporte avançado, usada para transportar pacientes suspeitos da Covid para o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, sendo que o motorista da ambulância teria perdido o controle do veículo enquanto chovia forte no local. O mesmo colidiu com o meio-fio e capotou em seguida, caindo na ribanceira, conforme relato da Polícia Rodoviária Federal, que também acredita que tenha acontecido o efeito de aquaplanagem, quando o veículo perde a aderência na pista devido às chuvas. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, a idosa estava saindo da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento de Cruz das Armas, para o Hospital Metropolitano em Santa Rita. O Corpo de Bombeiro e o SAMU foram acionados, mas ao chegar ao local constataram os dois em óbitos. As equipes dos bombeiros estavam paramentadas com as roupas necessárias para evitar a contaminação do coronavírus. O neto, agora isso aqui foi o que chamou a atenção, eu acompanhei essa reportagem de perto ontem, viu? O neto e a filha da vítima estavam acompanhando atrás do SAMU, a senhora de 91 Exatamente. anos, e lamentavelmente viram essa cena aí que acabou com a vida da sua avó de 91 anos de idade. Viu essa matéria? 7h48. 7h48. O corpo de uma agricultora de 51 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição. A vítima estava desaparecida desde o último sábado. O fato foi registrado na zona rural da cidade de Sanharó. O corpo pertencia a Maria Mirim Gomes dos Santos, que morava no sítio Lagoa do Cercado. Ainda não há informações sobre a motivação da morte. O caso foi registrado pela polícia como morte a esclarecer. Olha, um jovem sumeense aqui no Cariri paraibano, conhecido como Islan Rafael Galdino, vítima de um acidente ocorrido na noite do último domingo, mesmo na cidade de Sumé, veio a óbito nessa terça-feira, dia 12. Islan foi socorrido para o Hospital Maternidade Alice de Almeida, em Sumé, e encaminhado para o Hospital do Trauma, em Campina Grande. Ele passou por alguns procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu, sendo que a polícia investiga o caso do acidente. Então, lamentável esse jovem aqui, Islan Rafael Galdino, mais um que perde a vida na cidade de Sumé. São 7h49. 7h49, essa matéria já veio, com certeza absoluta. Então, o condutor capota veículo e foge na estrada da Vila do Algodão, zona rural de Itaquaritinga do Norte. Já? Então, apenas... Só destaquei agora há pouco que eu não entendi. Reforço. Inclusive aqui a foto mostra, né, com imagens aqui da ação policial. Ok. E vale destacar aquilo que falamos anteriormente, né? Ele acabou se invadindo do local. Não sei se vai aparecer o que foi encontrado no veículo. Poucas coisas foram encontradas. Então. 7h50. Um duplo homicídio foi registrado no bairro Mário Bezerra, em Vitória de Santo Antão, na zona da Mata de Pernambuco. Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, a rua estava deserta
e apenas uma casa com as portas abertas. Ao entrar no imóvel, a PM encontrou 2 rapazes baleados em cima de uma cama. No momento do crime, a casa estava suja e totalmente revirada. As vítimas foram identificadas como João Gonçalves da Silva Neto, de 19 anos, e Gideone Acioli Gonçalves da Silva, também de 19 anos de idade. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime. Basicamente, do que a gente falou anteriormente, né? Basicamente do que falamos anteriormente. São pessoas que, muito novas, se metem no mundo do crime, da droga, e o resultado é isso. É isso. Ô, Leno, será possível usar de novo aqui? Parece um capítulo velho de uma novela. São 2 caminhos, né? Não tem como. Não tem como. O cemitério, infelizmente, o que aconteceu para esse jovem de ontem aqui em Santa Cruz, o adolescente, ou cadeia. Vale destacar que é 2 caminhos bem interessantes, porque, segundo informações, já tem para a FUNASA. A FUNASA é um centro de ressocialização, mas não deixa de ser uma prisão para adolescentes. Ele já tinha visitado a FUNASA. E dificilmente se recupera alguém, né? Nesses ambientes. Se fala centro de ressocialização, mas é difícil ressocializar as pessoas lá dentro. E ontem se confirmou a morte do mesmo. Então, é lamentável. Não tem para onde correr, não. 7h52. Uma tentativa de homicídio foi registrada na cidade de Monteiro, no Cariri paraibano, sendo que, de acordo com as informações, a vítima de 28 anos de idade informou que estava em frente à sua residência, na rua Quitéria Emanuela Honório, próximo ao açude público. Quando sentiu o impacto no ombro, o mesmo relatou que não viu quem efetuou o disparo. O SAMU realizou os primeiros atendimentos e conduziu mesmo ao Hospital Santa Filomena. O caso foi registrado na 14ª Delegacia de Polícia, lá da cidade de Monteiro, que está sendo investigado. Rapaz, tem uma matéria aqui, a gente está sempre revezando, né, entre notícias relacionadas à polícia e a Covid. Não tem como a gente fugir disso. A matéria aqui diz o seguinte: homem com coronavírus se recusa a ficar em isolamento e ameaça infectar outras pessoas e diz: levo logo um bocado. Pois bem, um homem de 45 anos que testou positivo para o novo coronavírus está aterrorizando moradores de Aurora do Tocantins, no sudeste do estado, por não cumprir as medidas de isolamento. Ele deveria ficar 21 dias distante de outras pessoas, mas se recusa a cumprir a quarentena e enviou áudios por WhatsApp em que trata com desdém a situação. Para mim, tanto faz morrer como não. Morrer, só eu não vou. Morrer só, não vou. Então, eu levo logo um bocado comigo para a Baixa da Égua. Onde é a Baixa da Égua? Um famoso ditado que o pessoal chama, né? Inferno afora, diz ele em uma das mensagens. Pois bem. A Baixa da Égua, eu acho que tem vários lugares para a Baixa da Égua. É um ditado usado normalmente, né? Diariamente. Quando eu digo para a Baixa da Égua, é para qualquer que seja o lugar que o cara menos imaginar, né? Agora, lugar bom não é não. Eu acho que pro céu não. Não deve ser não. Pro céu não é não. Tá aí. Pronto, no caso desse aqui, deveria ir para uma cela, né? Aí ele ficaria isolado realmente. Eu queria ver se ele iria passar esse vírus para alguém. Pronto. Resolveria. E algumas pessoas que estão tem alguns vídeos, rápida e segura. Vídeos, matérias de algumas pessoas que estão ignorando a situação, o problema, e que estão falecendo. Pessoas que estão partindo dessa para outra e que estão servindo de exemplo depois, pelo que foi publicado nas redes sociais, dos mesmos. Eu não trouxe, Beto, porque a gente tenta regionalizar, né? A gente tenta trazer o máximo de notícias mais próximas aqui. Mas um casal, no mesmo dia, horas, questão de horas, morreu o marido, morreu a esposa, né? Comprovadamente, coronavírus. Fizemos uma matéria semana passada
do pai e do filho, né? Questão de 1 hora de um para o outro. Aqui também. em Pernambuco, ou pai, seja, filho e filha. É real. Brinque se quiser. É o perigo eminente. Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar com 120 papelotes de maconha. O flagrante foi registrado no bairro Santo Amaro 2, em Bezerros. A PM tomou conhecimento que um rapaz traficaria drogas na localidade, sobretudo nas imediações do Parque Poliesportivo. Em atitude suspeita, o menor foi abordado, no entanto, nada de ilícito foi encontrado com ele. Porém, ele informou onde a droga estava guardada, escondida. Então, no esconderijo do menor, a PM encontrou os 120 papelotes de maconha, além de 10 petecas de cocaína. O infrator foi conduzido para depô local, onde foi qualificado em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ô Beto, o que é uma peteca de cocaína? A peteca de cocaína. Pequeno papelote, né? A peteca é porque quando ela é amarrada, eu acredito, ela tem um formato de uma peteca, verdadeiramente. Uma trouxinha. Uma trouxinha com... Tá entendendo? Não, isso aí eu acho que talvez não seja. Os papelotes. É os papelotes. A peteca é aquele realmente que eu estava trazendo agora. Eu acho que deve ser aquelas petequinhas mesmo de cocaína. São amarradas num formato... Feito uma cabeça de alho, né? Sim, com certeza. É naquele formato? É, talvez. Aí, tá vendo? Eu não tenho muito conhecimento em relação a drogas, mas às vezes temos um estudo, basicamente, que procuramos saber, né? Até porque estamos nessa profissão, temos que levar o conhecimento das pessoas também. A nossa dúvida, muitas vezes, são as dúvidas. Com certeza, absolutamente. Você até pode também participar através do Facebook. Silva e Gicleide, lá em Mandaçaia do Brejo da Madre de Deus, um fortíssimo abraço. Deixa eu mandar um abraço de novo aqui para Jonas de Edith, que está nos acompanhando sempre. Mas não trouxe minha vassoura ainda? Ainda está devendo minha vassoura. E o nosso amigo Paulo Viana, né? Paulo Viana. PLSA. Paulo Viana é produto de limpezas, né? Sociedade Anônima. Tá nessa também. Tá vendendo produtos de limpeza. Pronto, eu tava falando você compra a vassoura ao Jonas. Eu não falei isso para Paulo ontem. Compra a vassoura ao Jonas e o produto de limpeza para deixar tudo perfumado, higienizado, limpinho ao Paulo Viana. E água sanitária de 5 litros também. O interessante que eu falei ontem para Paulo, e eu acho interessante, Leandro, só para que eu possa fechar esse assunto, que os nossos amigos diariamente estão fazendo bons negócios, né? Com vendas tanto da vassoura como da limpeza. Estão faturando aí nesse momento de pandemia. E eu vendi uma sopinha, aí a mulher não quis mais fazer. Aquela sopa lá da panificadora, era sua, né? Não, a minha era da minha casa mesmo. Era na entrega delivery? Não, o pessoal ia para sua casa mesmo? Ia para lá mesmo. E por que não recomeça? Ela disse, é porque não pode aglomerações, né? Ela disse que não queria, bem antes desse antes da pandemia, imagina agora. Ela agora que não quer ver. É muito trabalho a sopa? Dá trabalho, tudo dá trabalho. Uma tragédia foi registrada na cidade de Riacho das Almas, no agreste de Pernambuco. Um homem de 43 anos morreu afogado dentro de uma cisterna. A fatalidade foi registrada no reservatório instalado dentro da casa onde a vítima morava. Segundo relatos, é provável que José Givonaldo de Lira tenha tentado entrar na cisterna para pegar uma chave que havia caído quando bateu com a cabeça e ficou desacordado, que provocou o seu afogamento. Agentes da Polícia Civil foram ao local, registraram a ocorrência e liberaram o corpo para o IML de Caruaru. O caso está sendo investigado. Tragédia. Aí é uma verdadeira tragédia, um caso desse. Olha, trazendo mais informações aqui, policiais militares do 8º BPM, durante a ação conjunta com o NIAS 3, após diversas denúncias de populares informando que no sítio Uri de Cima, na zona rural de Salgueiro, havia um homem cuja identidade era desconhecida em posse de uma arma de fogo, matando cachorros. Ô, policial, eu achei interessante, porque a palavra cachorros, agora eu me lembrei de Luciano Lopes. Cachorro. Me lembrei de Luciano Lopes agora, cara. A gente ria demais. Porque vamos dizer cachorros.
cachorros, mas quando eu falava cachorros, depois eu vou contar essa história em outro programa aqui com o nosso amigo Luciano Lopes. O policiamento realizou busca no local e encontrou suspeitas ou suspensas em uma árvore, uma espingarda calibre 36 de fabricação industrial, 5 cartuchos calibre 36, 1,1 kg de chumbo. Você brincou agora, né? Agora o caso é cômico, né? Não é engraçado não, porque é morte de... A gente estava falando agora há pouco aqui de cuidar dos animais. Então, e aconteceu um fato desse aqui, porque geralmente tem muitas pessoas que acham que tem animais em zona rural mortos por cachorros e acaba eliminando esse tipo de animal, né? Então. Pode ser que seja o caso desse cidadão aqui, claro que todo o material foi apreendido e entregue na delegacia de polícia local, onde foi instaurado um inquérito para apurar os fatos. Mas quanto a fatos, não há argumentos, né? Rapaz, veja. Complicadíssimo. 8 horas, 1 minuto, não temos tempo mais para nada. Eu trazer essa matéria na íntegra aqui, de 2 famílias lá de Patos, na Paraíba, vivendo um drama, que viveram, na verdade, um drama de ter os corpos de parentes trocados. Inclusive, a gente fez uma matéria aqui de corpos trocados, né? Lá de Palmares e também da região norte. Não lembro-me, na verdade, qual a cidade, mas que corpos trocados. Agora aqui foi uma troca... louca. São Paulo estão fazendo o QR Code agora, trocaram colocando um os homem caixões. por uma mulher. Fizeram o sepultamento de uma mulher pensando que era um homem. Tá entendendo? Então... Acha que estava sepultando um ente querido. E quando o pessoal veio descobrir, a mulher já estava enterrada e o homem estava Olha... Ô Leno, em São Paulo, estão colocando tipo um código nas urnas fúnebres. Eu não sei se já estão colocando, que daí você coloca o seu celular lá, vai o QR Code e sabe realmente qual é o corpo que está ali dentro, para identificar, de familiar. É a tecnologia ajudando nessa parte, porque Santa Rita, na Paraíba, tive informação também que uma avó de alguns parentes lá, de uns netos e netas lá, foram abrir o caixão e viram que não era também da senhora, não. Então. Na Paraíba, é lamentável. Aí essa história do caixão ficar lacrado, o pessoal agora, a partir de agora, ninguém vai querer aceitar mais, viu? Não vai querer aceitar, porque sabe-se lá se realmente é o parente? Com certeza. 8h03. Obrigado, Beto. Até amanhã. Até mais. Obrigado, Júnior. Rádio Júnior FM, no Instagram, no YouTube. Aí você vai encontrar sempre Rádio Júnior, que está em atividade. Ele agora está em alta, viu? Forte abraço para todo mundo. Muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência. A gente se encontra amanhã, a partir das 7 horas. Fique na paz, um cheiro do Leno.